Pessoal, mais uma vez, boa noite. Eu vi que chegou mais algumas pessoas. Sejam muito bem-vindos. É uma honra falar com vocês. Vou me apresentar. Eu sou Yasmin, eu sou advogada, sou professora, sou mentora em direito previdenciário e hoje eu trouxe esse tema que é bem base da advocacia previdenciária, né? Sobre extrato do quinis. Outro dia eu fiz uma aula aberta pelo Zoom sobre extrato do quinis e deu muitas pessoas. E é geral, gente. Muita gente tem dúvidas sobre esse documento, muita gente tem dúvidas sobre as pendências que aparecem no extrato do CNIS e como resolver essas pendências. Então, hoje, o meu objetivo é que a gente desmistifique esse tema que é necessário a gente saber para começar a atuar na advocacia previdenciária. Então, antes de iniciar exatamente esse tema, quero falar para vocês duas coisas. Primeiro, me sigam no Instagram. Meu Instagram é @YasminPinheiraDV. Eu sempre estou postando lá sobre atualização previdenciária. E segundo, falando de atualização previdenciária, eu tenho uma comunidade de atualização previdenciária, que o nome dessa comunidade é a comunidade Beabá Prev. Por que Beabá Prev, gente? Porque a gente tem uma missão, que é ensinar a previdenciária do Beabá, que é justamente do início. Então, vocês vão ver que muitos temas que eu trago no meu Instagram, temas que eu trago lá na comunidade, aulas que eu vou trazer para vocês, essas aulas sempre vão ser muito do básico, porque são voltadas justamente para jovens advogados. Jovens advogados que querem iniciar nessa área previdenciária e também advogados que estão fazendo essa transição de carreira. Gente, nós temos muitos advogados que estão saindo, por exemplo, do direito de família, direito administrativo e está indo para a área do direito previdenciário. Então, a gente precisa se atualizar, porque é muito importante essa atualização. A gente está planejando, como o doutor Flávio falou, um workshop, que é um workshop de prática processual previdenciária. E a gente vai trazer um juiz, que ele adora falar com os advogados. E ele vai trazer muito conhecimento bom para a gente. Por que prática processual previdenciária? Justamente porque a gente vê que muitos advogados estão atuando nos processos no escuro, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso vem de uma ideia que advogado consegue fazer tudo. Gente, mas não sintam vergonha em dizer que vocês não atuam em determinada área, porque advogado não é para fazer tudo. Imagina um médico que ao mesmo tempo é ortopedista, é cardiologista, é reumatologista. Vocês acham que ele vai saber dominar tudo de todas as áreas? Não. O advogado também não sabe. Não tem como, gente. O direito é muito vasto. Não tem como eu dominar todas as áreas para atuar com excelência em cada uma delas. Então, se você é jovem advogado, está iniciando agora, é estudante, já pense em se nichar. Niche a sua área de atuação. Eu puxo sardinha para o direito previdenciário porque eu amo direito previdenciário. Eu acho que a advocacia previdenciária, além de tudo, ela tem um propósito muito bonito. Então, eu passo o dia inteiro, quase 24 horas do meu dia, fora as horas que eu estou dormindo, eu fico falando de direito previdenciário. Eu falo no Instagram direito previdenciário. Quando eu não estou falando, as pessoas me procuram para falar de direito previdenciário. Por quê? Porque é um tema que, quando a gente mostra autoridade, as pessoas vão chegando e vão tirando dúvidas com a gente. Então, se você quer se especializar nessa área, mergulhe profundamente no direito previdenciário. Tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amo também a minha área de atuação. Quero saber quantos jovens advogados tem aqui? Levantem a mão. Muitos. Estudantes, sejam bem-vindos. Feliz em vocês estarem aqui. Pessoal, se vocês conhecem também outros jovens advogados, outros estudantes, tragam nas próximas reuniões. As nossas reuniões, elas não são exclusivas só para advogados, tanto que a gente está divulgando aí em várias plataformas, em vários grupos, porque quanto mais os estudantes, principalmente, já tomar ciência dos temas que a gente está tratando, na hora que ele se formar, ele já se forma um advogado preparado. Então, vamos criar aí essa cultura. Agora vamos falar de extrato do quinis, né, gente? Extrato do quinis, os erros mais comuns e como que a gente corrige esses erros desse documento.
Para onde que eu aponto? E aí, Ismael, me socorre. O que que é o CNI, gente? CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS é o documento base, onde você vai pegar todas as informações do cliente previdenciário de vocês. No CNIS, você vai puxar ele lá pelo portal do Meu INSS do seu cliente. Ou se você é advogado e não tem a senha do seu cliente, mas no primeiro atendimento, você já pode solicitar que ele faça uma procuração eletrônica para você. Isso é novidade, gente. Quem tinha aí no final do ano passado uma novidade previdenciária. E quem tiver dúvida sobre esse tema de procuração eletrônica, vai lá no meu perfil do Instagram, que eu postei 2 vídeos com passo a passo de como fazer essa procuração eletrônica. Essa procuração eletrônica, você espelha os dados do portal do Meu INSS do seu cliente no seu portal do advogado, no Geride. Então, isso vem justamente para dar autonomia aos advogados de não precisar ficar solicitando a senha do cliente, que é algo pessoal e intransferível. E a gente sempre tem aquela dor de cabeça, né? Ah, o cliente mudou a senha, alterou, não me falou, tá me passando outra que tá errado. Ainda tem um outro terror, que é um fantasma, que é o fator de dupla autenticação, né? Que a gente entra e tem lá o código. E aí, às vezes, o cliente não sabe nem pegar o código no portal do Gov. Aí, até a gente ensinar ele pegar o código ou ele desativar esse código, a gente já perdeu o dia todo que a gente podia estar produzindo outras coisas. Então, gente, peguem essa cultura de fazer essa procuração eletrônica. Vão lá no meu perfil, que tem 2 vídeos ensinando passo a passo de como faz isso. Gente, o extrato do CNIS, você pega lá no portal do meu INSS do cliente de vocês, e lá vocês vão verificar que tem 3 opções. A opção do meio, quando você for baixar o documento, é a opção onde você vai baixar o extrato completo, onde vai vir os vínculos, as remunerações, os dados cadastrais, todas as informações que vocês precisam, tá? O extrato do CNIS, gente, ele vai reunir toda a vida contributiva do segurado. É lá que você vai ver o nome completo dele, o número do NIT, que é o número de informação do trabalhador. É lá que você vai ver os dados cadastrais. E daqui a pouco eu vou dizer para vocês o quanto esses dados cadastrais, apesar das vezes a gente passar batido, mas eles são também importantes, tá? Para individualizar o segurado. Lá você vai ver os vínculos e remunerações deles, ou seja, todo o histórico também de trabalho. As empresas que ele trabalhou, as contribuições individuais que ele fez, se ele foi MEI, se ele contribuiu como segurado facultativo, se ele foi empresário, se ele recebeu benefício. Tudo isso vocês vão conseguir ver nesse documento. E também as remunerações. Se quanto que ele recebeu, se o que ele estava recebendo está batendo com os documentos dele, ou se a informação está errada. Outro ponto também, gente, é a base de cálculo. No extrato do CNIS, como você tem acesso a todos os vínculos e todas as remunerações, é lá que você vai ter a base para poder fazer o cálculo do benefício do seu cliente. Quanto é que vai ser o valor dessa aposentadoria? Qual que é a expectativa de tempo também pela contagem do tempo para ele poder se aposentar, para ele poder adquirir um direito para solicitar um benefício? Tudo isso você encontra lá. E é justamente por isso que esse documento tem que estar tão redondo. Porque se ele tiver com erros, todas as simulações, todas as expectativas de direito, tudo vai estar errado. Por quê? Porque o extrato do CNIS, ele é alimentado por toda uma base governamental. Vocês sabem que, através do aplicativo do Gov, a gente tem uma ligação com vários outros sistemas, né? A gente tem o sistema do Tribunal Eleitoral, a gente tem o sistema da CTPS digital, da CNH digital, a gente tem vários sistemas aí que são interligados que a gente acessa pelo CPF com a mesma senha do Gov. Isso significa o quê? Que a base cadastral, a base de informações do governo, ela é única. Então, se eu começo um emprego, um novo vínculo empregatício, ou se eu tive vínculos empregatícios anteriores, e esses empregadores informaram errado, não é só na carteira de trabalho digital que vai aparecer o erro. Esse erro também vai ser espelhado lá no extrato do CNIS.
E por aí vai. Uma sucessão de erros que, quando você vê, todas as simulações e todas as expectativas vão estar erradas. E é justamente por isso que a gente não confia no simulador da INSS. Você já deve ter entrado no portal da INSS do cliente de vocês e viu que lá tem um botãozinho que fala de simulação de benefício. E lá vai dar um direito, vai te mostrar se o seu cliente tem direito ou não para solicitar a apostadoria naquele momento e quando é que ele vai ter direito. Parece o melhor dos mundos. Mas, na verdade, é o maior engano que tem na vida do seu cliente, é o que traz mais dor de cabeça para você. Porque o seu cliente já chega no seu escritório com o documento impresso, dizendo assim que, ó, doutor, eu vou receber tanto, vou aposentar tal dia. Ou então, cadê o meu período? Ele chega revoltado. Cadê o meu período que era para estar aqui? Outro dia eu recebi um cliente no meu escritório que ele tem mais de 30 anos de tempo de contribuição e lá estava constando que ele tinha 4 anos de tempo de contribuição. Ele disse que ficou até em depressão, que ele não parava de chorar, que ele nem dormia. Pensou, trabalhei tantos anos e não está aparecendo nada aqui. Então, olha a sensação de injustiça que isso traz para o segurado. Vamos ver. Agora deu certo. Então, qual que é a problemática do extrato do CNIS? Justamente por ele ser alimentado por uma base de dados geral, a gente vê que esse extrato do CNIS ele pode vir cheio de erros. Quais são esses erros? Vínculos perdidos, ou seja, alguns empregos formais que o cliente de vocês teve pode não estar aparecendo no extrato. Algumas contribuições individuais que ele fez pode ser que não esteja aparecendo lá também. E se ele não tiver o documento para comprovar? Aí gera uma problemática gigante. Outro problema, salários errados. É muito comum você abrir esse documento e verificar que os salários que estão lá não condizem com a realidade do que ele de fato contribuiu. Isso acontece muito, gente, quando a pessoa trabalha principalmente em órgãos públicos. A pessoa ganha um valor e o órgão público, quando ele informa, ele ainda informa, às vezes, só um salário mínimo. Aí a pessoa fica, meu Deus, o que que eu vou fazer com o salário mínimo? Trabalhei tantos anos, hoje eu trabalho, estou ativa, recebo 5.000 reais e vou me aposentar com salário mínimo. Então, é uma problemática também. Pendências ocultas. Quem aí já viu um extrato do CNI cheio de pendência? E com várias siglas ali que às vezes a gente não entende nada do que aquelas siglas dizem para a gente? Isso também é um grande problema. E períodos apagados. Às vezes, você também vai olhar o extrato do CNIS e verificar que, além dos vínculos que não aparecem, às vezes, quando aparece, aparece uma data de início diferente ou uma data de fim diferente. Ou então, às vezes, até sem data fim. Então, são coisas que você deve corrigir, porque senão, ao solicitar o benefício, esse benefício vai ser indeferido ou então concedido de uma forma totalmente errada do que deveria ser. E aí a dor de cabeça vai ser muito maior. Quando você abrir. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, podem levantar a mão. Aqui a gente tem que fazer algo interativo. Quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? A gente soluciona a pergunta aqui na hora. Então, vamos lá. O que que vocês têm que analisar nesse estado do CNIS quando vocês abrirem esse documento? Vamos a um passo a passo. Quando vocês abrem o documento do CNIS, você tem que seguir uma sequência lógica. Qual que é essa sequência? Primeiro, você vai olhar lá a identificação e o NIT do cliente de vocês, que vai aparecer lá no início do extrato do CNIS. Por que que é importante olhar isso e muita gente acaba deixando passar? Já peguei, gente, extrato do CNIS que o nome estava errado do segurado, que às vezes o nome da mãe também estava errado, CPF divergente, data de nascimento divergente. Isso tudo pode indeferir o benefício do seu cliente. Imagine informações de dados cadastrais erradas na parte da data de nascimento, sendo que o requisito para um benefício de apostadoria, em algumas regras, é idade. Imagina quão dor de cabeça isso não vai trazer para você. Outro ponto também de análise é os vínculos empregatícios. Você deve conferir o quê? Conferir todas as empresas que tem lá no vínculo do CNIS, todas as contribuições. Confira também as datas, tá?
E os contratos. Quando eu falo aqui de contrato, eu estou falando do Código do Empregador. Porque quando você abre o extrato do CNIS, você vai ver que. Daqui a pouco eu vou abrir um extrato do CNIS com vocês, tá? Vocês vão ver que esse extrato do CNIS, quando aparece aquele vínculo um, 2, 3, 4, aquela sequência de vínculos, vai ter o nome daquela empresa e ao lado vai ter o código do empregador. Esse código do empregador nada mais é do que o próprio CNPJ daquela empresa, que é responsável pelo aquele vínculo de trabalho. Isso é importante por quê? Porque quando a gente fala bem aqui, ó, gente, de NIT, a gente está falando do número de identificação do trabalhador. Esse número é para ser único, ou seja, cada trabalhador tem o seu número único que lhe identifica. Mas a gente tem casos de trabalhadores que eles trabalham há muitos anos, já tiveram vários vínculos de emprego em períodos diferentes, e ao longo dos anos as empresas foram cadastrando eles lá no Ministério do Trabalho com números de identificação diferentes. E esses números de identificação diferentes, se você não verificar isso lá no extrato do CNIS, se está unificado ou não, na hora de solicitar o benefício, pode até parecer, em primeira análise, que aquele período vai ser computado. Mas o INSS vai indeferir, e aí, quando você for ver o extrato de análise do INSS, você vai ver que ele não está computando aqueles períodos que está com um número NIT diferente. E aí, o que que você precisa fazer? Você precisa solicitar a unificação do número de identificação do trabalhador, para que esse número, uma vez unificado, o segurado tenha todo o seu período contabilizado. Então, é importante a gente saber esses contratos a que esse segurado está vinculado, que a gente vai conseguir identificar através do código do empregador, o CNPJ, para a gente saber qual foi o empregador que informou o número NIT diferente, para a gente saber se teve algum vínculo concomitante, porque acontece muito, mais uma vez, falando aí de órgãos públicos, de pessoas que trabalham por contratos. E aí ela sempre é admitida e demitida, admitida e demitida. Ela entra no dia 1º de janeiro, sai no dia 31 de dezembro e encerra aquele contrato. Aí quando chega no 1º de janeiro do ano seguinte, abre um novo contrato. E às vezes eles deixam de informar alguns períodos. Então, para a gente conseguir unificar esse tempo, a gente precisa identificar qual que é o contrato, qual que é o código do trabalhador, tá? Então, isso é muito importante. Outro ponto, gente, remunerações. Vocês vão ver que muitas vezes as remunerações que constam lá no extrato do CNIS, elas não condizem com a realidade. Como é que você vai conseguir identificar isso? Comparando os documentos. Quando você receber um cliente no seu escritório, você não vai se contentar só com o extrato do CNIS, porque você já sabe, que você já aprendeu aqui, que o extrato do CNIS pode ter informações erradas. Então, você precisa comparar esse documento com os outros documentos que o seu cliente vai trazer para você, que são documentos de contratos de trabalho, carteira de trabalho, extrato do FGTS, recibos de pagamento. Então, tudo isso são documentos que podem comprovar esse vínculo empregatício e as remunerações que esse segurado recebia em determinado vínculo empregatício. E justamente por isso você precisa solicitar todos esses documentos, porque se tiver alguma remuneração faltando ou alguma remuneração errada, você precisa solicitar a correção, para não dar erro na hora de ter o benefício concedido, tá? Outro ponto, gente, indicadores de inconsistência. Como eu falei, às vezes a gente abre o chat do CNIS e está cheio de indicador do lado dos vínculos. Às vezes o indicador está do lado do código do empregador, ali logo embaixozinho, na verdade. Às vezes o indicador está do lado de cada remuneração. E cada indicador, ele vai dar uma informação para a gente. Às vezes é uma pendência que precisa ser corrigida. Às vezes é uma informação, somente para a gente ter ciência que aquele vínculo tem alguma informação que precisa ter atenção do advogado e do próprio segurado. Então, esses indicadores, nem sempre eles precisam ser corrigidos. Por quê? Porque às vezes são indicadores meramente informativos. Só para a gente saber, por exemplo, que o INSS já consertou aquele vínculo, que o INSS está considerando aquele vínculo como um vínculo de regime próprio ou como um vínculo especial.
se aquele vínculo já foi acertado, se foi um vínculo fruto de algum acordo trabalhista. Então, nem sempre esses indicadores eles vão precisar de regularização, porque eles só estão dando informações. Mas aqueles que indicarem pendência precisam ser corrigidos. E como é que eu vou saber o que que esses indicadores significam? Porque eles são siglas, né? A gente vai lá no final do extrato do CNIS e lá vai ter a legenda de cada indicador, com os significados de cada um deles. Ah, só pela legenda eu vou saber como corrigir? Não, porque a legenda vai te dizer o que aquela sigla significa. Mas aí você precisa ter conhecimento de direito previdenciário, estudar, imergir na doutrina, ler as instruções normativas, para poder entender como corrigir aquele indicador, tá? Então, precisa dessa base previdenciária. Períodos de benefício, gente. No extrato do CNIS, a gente também verifica todos os benefícios que o nosso cliente já recebeu. E até aqueles que ele solicitou e foi indeferido. Aparece. Se o cliente de vocês solicitou uma aposentadoria e ela foi indeferida, vai aparecer lá no extrato do CNIS o benefício de aposentadoria e do lado vai estar escrito indeferido. Se ele receber um auxílio-doença, que hoje é um auxílio por incapacidade temporária, a gente vai ver que lá vai ter a informação que ele recebeu esse benefício. Se esse benefício está ativo, se esse benefício foi indeferido ou se esse benefício já foi cessado. O porquê que é importante? É muito importante quando a gente vai fazer análise previdenciária, saber se ele já teve algum benefício ativo, para a gente poder descontar do tempo de contribuição, no sentido de que naquele período ele não vai perder a carência. Então, a gente precisa entender que, se ele receber o benefício, isso vai fazer diferença também nos benefícios que vão ser concedidos lá na frente. Porque se o INSS desconsiderar e isso acabar prejudicando o segurado, a gente precisa solicitar essa correção para o INSS considerar aquele benefício que o segurado recebeu. Então, são vários detalhes que a gente precisa analisar no extrato do CNIS. Primeiro erro que eu falei para vocês: vínculos não constantes no CNIS, vínculos que não estão lá no extrato. Qual que é o problema disso, gente? O problema é que às vezes a pessoa trabalhou e se o vínculo não está lá no extrato do CNIS, esse vínculo não vai ser considerado como tempo de contribuição, não vai ser considerado como carência e ele vai ter prejuízo nessas contagens e na concessão do benefício. Ou até ter um benefício concedido errado e eu vou precisar entrar com uma revisão. Então, para evitar essa dor de cabeça tão grande, você precisa analisar o documento, verificar o que está faltando, comparar com os outros documentos trabalhistas e, por fim, você vai solicitar, através de um protocolo administrativo ou, em última hipótese, uma ação judicial, a correção desse CNIS. E eu vou explicar para vocês brevemente como é que a gente faz isso. Quando você verifica que o extrato do CNIS ele está com pendência, ele está com algum vínculo faltante, você precisa solicitar a inclusão desse vínculo, mostrando os documentos comprobatórios. Como é que você faz isso? Eu faço pelo meu INSS? Eu faço pelo INSS digital? Não, gente, nós ainda não temos a inclusão desse tipo de requerimento nos sistemas digitais. Então, se você quiser solicitar o acerto do extrato do CNIS, que a gente chama de acerto de vínculos e remunerações, para poder incluir vínculos que não estão no documento, você precisa ligar para o 135 e falar com o atendente do INSS para que ele abra o requerimento administrativo para você. Ou 135, que é o canal do segurado, ou 0800 do advogado, que é também um canal próprio que o advogado tem, se identificando com a procuração, com o número da UAB, para que a gente possa fazer esse requerimento em nome dos nossos clientes. A gente vai abrir um requerimento chamado acerto de CNIS pelo telefone. Pelo telefone, a gente não consegue juntar documentos, né? Então, quando a gente abrir esse requerimento, a atendente vai passar para a gente o número de protocolo, a gente vai anotar esse número de protocolo para não perder, vai entrar no portal do INSS do nosso cliente ou no INSS digital, porque se você se cadastrou como procurador, já vai aparecer no seu sistema, e lá você vai incluir todos os documentos que precisa incluir, que é os documentos comprobatórios daquele vínculo que não está aparecendo no extrato.
Carteira de trabalho, holerite, recibo, ficha financeira, gestão de tempo de contribuição, enfim, o que se aplicar para aquele caso do cliente de vocês, certo? Esse processo administrativo, ele precisa ser acompanhado, porque vão ser abertas exigências para vocês juntarem as documentações. E é o que eu sempre falo: se você junta as documentações e depois o servidor lança uma outra exigência pedindo para juntar as mesmas documentações que você já juntou, isso é comum ou não? Já aconteceu com vocês? O tempo todo, né? O que que eu faço? Eu vou brigar com o servidor? Vocês brigam com o servidor? Eu prefiro não brigar. Eu junto de novo. Porque isso facilita a análise dele. Se está facilitando a vida dele, está facilitando a minha. Eu não quero que ele faça nada errado. E aí, mais uma dica para vocês. Façam sempre uma petição nos requerimentos de vocês. Isso é o que diferencia um processo dado entrada por um segurado, sem advogado, do que um processo técnico que um advogado dá entrada. Então, faça jus à sua OAB, peticione, fale. Se você tem erros que precisa corrigir, peticione, informe esses erros para poder solicitar a correção pelo servidor, tá? Mas faça uma petição objetiva, não precisa ser nada de 15 páginas, não. Uma, duas páginas, no máximo três. O que é necessário somente para você explicar o que você quer e colocar fundamentos básicos. Faça isso para poder facilitar a análise do seu processo, tá? Outro ponto, gente, solução, ação judicial. Você só vai para ação judicial depois que você tiver. Depois que você tiver uma decisão insatisfatória no administrativo. Priorize sempre o administrativo. Ainda mais que vocês estão vendo aqui na nossa reunião, né? A gente está com sérios problemas no nosso processo na justiça. Então, hoje em dia, a gente tem priorizado resolver os nossos processos no administrativo, para evitar dor de cabeça. Então, faça um processo bem fundamentado no administrativo, tá, gente? Outro erro. Passa aí, Ismael, por favor. Aqui não foi. Remunerações incorretas ou ausentes. Quando vocês forem analisar o extrato do CNIS do cliente de vocês, vocês precisam ter muita atenção. Porque muitas vezes a gente olha assim de forma bem geral, bem genérica. Mas sabe o que que vocês têm que fazer? Por isso que o meu sócio fala para mim que a gente tem que cobrar caro mesmo do planejamento previdenciário, porque dá muito trabalho. A gente tem que pegar o extrato do CNIS do cliente da gente e analisar remuneração por remuneração e bater com os documentos. Gente, isso aí nem inteligência artificial vai fazer para vocês tão bem quanto vocês fazendo de forma manual. Porque até a inteligência artificial, ela erra e ela deixa passar um monte de informações batidas. E para você conferir se o que a inteligência artificial fez está certo ou não, você de qualquer forma vai ter que olhar manualmente. Então faça isso manualmente. Pegue o extrato do CNIS, sente na cadeira do seu escritório ou na sua casa e vá conferindo com os documentos, vínculo por vínculo, remuneração por remuneração. Fazendo isso, eu já descobri tantas remunerações que não foram informadas em alguns vínculos trabalhistas que vocês não têm ideia. E às vezes o advogado deixa passar batido, porque, por exemplo, a gente sabe que às vezes a pessoa, quando trabalha muitos anos numa empresa, vai ter lá várias linhas de competências recolhidas. Mas sempre quando eu vejo que tem uma partezinha assim em branco, isso já me acende um alerta. É porque algum mês está faltando, porque senão não tinha nenhum espaço em branco, senão estava seguido. Aí lá vai eu contar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, para saber se está tudo lá. Se estiver faltando alguma coisa, principalmente um mês assim, bem no meio de um vínculo de trabalho extenso, é porque não foi recolhido. Aí eu já peço pro meu cliente, vai atrás do seu recibo, seu contra-cheque, vê no extrato bancário. Mostra para mim que você recebeu o salário, para a gente poder incluir essa remuneração. E fazendo essa conferência, você vai ver que, às vezes, o empregador ele está recolhendo até abaixo do que ele devia estar recolhendo. E aí você vai ter que solicitar também a correção. Porque senão, na hora da concessão do benefício, o INSS vai tomar como base o extrato do CNIS. E se você não identificar e nem sequer juntar os documentos comprobatórios dentro do processo administrativo, depois você não vai ter nem argumento para questionar isso, porque você não juntou no processo. Se você não juntou no processo, não apontou o erro, como é que você vai dizer para um servidor reanalisar algo que ele não tinha condições de analisar porque você não juntou o documento?
Então, precisa analisar tudo isso, tá, gente? Quando a gente fala de... Pulou aqui para o erro 5. Estava para Voltar, vocês lá. peraí. Então, E aí, meu amor, quando eu papai falo de então vínculos fala e aqui. remunerações, eu falo de remunerações faltantes, que ficam como Vamos na zero no igreja, cálculo, pedir que vai conversar porque se comigo. tem alguma competência faltando, o que que eu vou fazer? Vou contar lá como se não tivesse recebido salário naquele mês, e aquilo ali já vai reduzir a minha média. Então tem que ter cuidado com isso. Falou para Salário eles, porque subtraído. não tem carro. Quando o empregador, ele vai declarar Eu, o um valor, Creta não tá Oi, aí. Daniela Diniz, valor desliga que teu áudio, por ele realmente favor. pagou para o empregado. Isso também gera problemáticas, tá? Como provar? Como eu falei para vocês. Olerites, recibos, extratos bancários, enfim. E isso impacta diretamente no período base de cálculo, que é o valor do Ainda não benefício aprendeu a parar calculado. esse carro, como que eu te Período falei. base de Tu tá cálculo é travando ele justamente, sem gente, apertar o todas as freio de mão antes. remunerações que o Esse nosso aquele cliente desse soco aí que recebeu. eu fiz, Hoje em Eu dia, aperto primeiro e segundo, né? 100% das tem que remunerações, porque parar antes da ele, reforma da botar no Previdência, neutro. era Aí Não contabilizado botar no somente pino. 80% das Aí maiores quando tu fala tá no remunerações. neutro, Depois da puxa o freio de mão, reforma, aí é solta. 100%, ou seja, Que não aí tem ele mais o travou, descarte aí tu dos aperta o menores pino, tu bota pro salários. pino. Então, imagina Porque senão você ele ter fica prejuízo forçando a no caixa de marcha. Tu salário, viu quando tudo ele deu ser um toco aqui, considerado para a puf, média do cálculo do tu largou benefício, isso pro reduzir a P sua e aí média. Isso vai soltou o trazer carro. Aí prejuízo depois é para o que tu seu puxou o cliente freio de mão. e para você, porque vai O impactar nos seus microfone Daniela honorários. Diniz, Então, teu tem que áudio tá prestar muita aberto. atenção nisso. Contribuições não computadas, gente. A gente precisa verificar, principalmente quando a gente fala de de segurado contribuinte individual, que são segurados que são responsáveis pelo pagamento das suas próprias guias. Olha, no sistema previdenciário, a gente sabe que é um sistema contributivo, porque ele exige contribuição obrigatória. Se ele exige contribuição obrigatória, todo mundo que exerce atividade remunerada é obrigatório contribuir para o INSS. Mas a gente tem duas categorias, que são os segurados obrigatórios e segurados facultativos. Segurado obrigatório é aquele que exerce atividade remunerada. Segurado facultativo é aquele que não exerce, mas ele deseja ter aquela proteção da Previdência Social para solicitar benefícios caso ele necessite. Dentro dos segurados obrigatórios, nós temos a figura dos empregados, que eles têm aquele vínculo formal de emprego. Quando eu sou empregada, eu tenho um vínculo de trabalho e quem é responsável pelo repasse das contribuições é o meu empregador. Então, se o meu empregador não repassa essas contribuições, quem que é o responsável? É ele. E eu não posso ser penalizada por uma obrigação que não foi cumprida pelo meu empregador. Então, por mais que ele não repasse, mesmo assim eu vou ter direito ao benefício, comprovando que eu recebi, e depois o INSS vai atrás do meu empregador para que ele restitua o INSS. Mas quando eu sou um segurado contribuinte individual, eu sou responsável pelo pagamento das minhas contribuições. Então, eu que tenho que emitir a guia para poder fazer o pagamento. Isso significa que eu não vou ter empregador para responsabilizar. Eu vou ser a própria responsável. Então, se eu deixo de recolher ou recolho em atraso, o prejuízo é todo meu. Isso vai impactar na carência e no tempo de contribuição, que vai deixar de ser computado os meses que você não fez o pagamento. Então, gente, quando a gente fala de contribuições não computadas, a gente tem que verificar naqueles vínculos, principalmente de recolhimento individual, se teve o recolhimento, se está sendo considerado todas as guias e o DAF que foi pago. Porque se não tiver essa informação, você precisa comprovar que teve o recolhimento. E aí você vai comprovar como? Pegando a guia e o comprovante de pagamento dessa guia. E eu sempre indico, quem recolhe individualmente, ainda está ali naquela função de ir na lotérica ou no extrato do banco, imprimir aquele recibo que apaga com o tempo, tire uma xerox, digitalize. Hoje a gente está no mundo moderno, né? Guarda na nuvem, que aí você não perde. Porque se lá na frente, quando você for solicitar o benefício, não aparecer essas competências recolhidas, você vai precisar comprovar. E a responsabilidade é toda sua. Então, se você não conseguir comprovar, você vai ficar com esse déficit no seu extrato do CNIS. Erro no NIT, gente. Como eu falei, se tiver erro no NIT, divergência do número de identificação do trabalhador, precisa solicitar a correção, precisa solicitar a unificação, senão pode ter vínculos que não vão aparecer e contribuições não computadas.
Contribuição ignorada pelo sistema, que foi o que eu falei para vocês. Às vezes, algumas contribuições não aparecem e vocês vão precisar comprovar que essa contribuição foi realizada. E para corrigir, você precisa fazer o protocolo do mesmo processo que eu falei para vocês, que é o processo de acerto de vínculos e remunerações pelo 135 ou pelo 0800 do advogado. E para você conseguir o direito, você vai ter que juntar todos esses documentos que eu falei para vocês, para poder comprovar que teve recolhimento. Se você não conseguir comprovar, o INSS não vai corrigir. Então, é muito importante. Contribuição paga é diferente de contribuição computada no CNIS. Se foi pago e você não consegue comprovar, você perdeu dinheiro, não vai servir para nada. Então, você precisa ter essa comprovação, tá? Erro 4, gente, indicadores de pendência, o sinal de alerta no CNIS. Como eu falei para vocês, às vezes vocês vão abrir esse documento e verificar que lá vão ter indicadores. Alguns indicadores, eles vão trazer só informações para vocês. Outros, vocês precisam ter muita atenção, porque eles vão indicar pendência, pendências que precisam ser corrigidas. Mas até aqueles indicadores informativos, você também precisa ter atenção, porque se está informando algo, é porque vai fazer diferença. E se faz diferença, é porque tem alguma contagem que vai ser feita de forma diferenciada, é porque vai precisar juntar algum documento quando for solicitar o benefício. Então, fique atento. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de indicadores. Olha, esse indicador aqui, que o peste, é uma peste mesmo, gente, na nossa vida. Esse indicador é de vínculo extemporâneo, no CNIS. Esse indicador vai dizer justamente para a gente que teve esse vínculo, que tem lá no CNIS, mas que ele pode não ser considerado quando for solicitar o benefício. Porque se ele está extemporâneo, significa que ele foi informado pelo empregador em um momento diferente do momento que foi efetivamente trabalhado. Ou se a pessoa foi contribuinte individual e tiver com esse indicador, pode estar informando também que foi pago numa outra data divergente. E aí você precisa ter os documentos comprobatórios para mostrar e comprovar o direito que você estava trabalhando naquele período, porque senão aquela contribuição pode não ser contabilizada. Então é um indicador que aparece demais para a gente, tá? Esse outro indicador aqui, gente, ele só vai indicar um vínculo extemporâneo, mas que já foi validado pelo INSS. Então, se ele foi validado, é porque já foi solicitada uma correção e ele já está ok. É só uma informação, tá? Esse aqui que traz justamente a indicação da Lei Complementar 123, ele vai mostrar para a gente que aquela competência que foi recolhida, ela é de alguma contribuição que foi feita pelo plano simplificado ou para uma pessoa que é MEI. Isso vai trazer diferenças também, porque quando eu falo de uma contribuição recolhida no plano simplificado, que é o contribuinte individual que paga naquela base de 11%, ele não tem direito a todos os benefícios. Então, é uma informação muito importante. Porque aqueles benefícios que dependem de tempo de contribuição, como a aposentadoria por tempo de contribuição, que é o benefício que a gente tinha aí antes da reforma, ou as regras de transição, se a gente tem esse indicador, essas competências elas já não vão servir para solicitar esse tipo de benefício. Somente a apostadoria por idade. Então, isso aqui traz uma informação também valiosa para a gente. Outro indicador, isso aqui também fala que tem algum período que foi removido ou que está pendente. Só que esse indicador não fala para a gente qual que é a pendência. Como é que você vai saber? Você vai ter que analisar todo o histórico contributivo do seu cliente, analisar esse vínculo, verificar se algum vínculo que foi pago de uma forma errada, pago no código errado, se foi pago na data errada, para tentar entender e adivinhar que pendência é essa. Olha como o trabalho do previdenciarista realmente é muito complexo, né? A gente tem que ter conhecimento da lei para entender quais são essas pendências e entender como regularizar. Então, gente, esses indicadores aqui, eles precisam de muita atenção da gente, para a gente entender como corrigi-los. Datas incorretas e duplicidade de vínculos. Isso aqui é muito comum. Às vezes, vocês vão abrir o estado 15 do cliente de vocês e verificar que, por mais que um vínculo esteja informado, que esteja todas as competências recolhidas, a data de entrada e a data de saída vão estar divergentes. Ou, às vezes, não tem data de saída.
E o INSS, se não tem a informação, ele vai contabilizar do jeito que ele acha melhor, nem sempre da forma correta. E aí a gente precisa ir atrás do quê? Da carteira de trabalho, do contrato de trabalho desse segurado, para poder entender qual que de fato é a data correta para solicitar a correção e ter a contagem correta do tempo de contribuição. Vocês sabem que, se vocês não sabem, vão sair daqui sabendo que nós temos diferença entre tempo de contribuição e carência. Carência é o número mínimo de contribuições que a gente precisa para ter acesso a benefícios. Tempo de contribuição é aquele tempo que a pessoa efetivamente trabalhou e que é contabilizado dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhou de 1º de janeiro até 2 de fevereiro, ela vai ter 1 mês e 2 dias de tempo de contribuição. Mais de carência, ela vai ter 2 meses de carência. Então, a contagem é diferenciada. E por que que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu falo de data incorreta, de duplicidade de vínculo, eu vou ter um impacto direto, tanto no tempo de contribuição quanto na carência, que são requisitos essenciais para concessão de benefício. Então, você tem que verificar isso comparando o extrato do CNIS do cliente de vocês com os outros documentos que vocês vão ter, tá? Ambos esses erros, gente, tanto as datas incorretas quanto a duplicidade de vínculos, que às vezes é o mesmo período que aparece duplicado, às vezes vocês vão ver que no extrato vai ter 2 vínculos de trabalho iguais, um vai ter recolhimento, outro vai estar zerado. E se o INSS verificar aquilo e não tiver nenhuma petição justificando por que que aquilo está desse jeito, o INSS vai desconsiderar os 2 vínculos e a pessoa vai ficar prejudicada. Então, isso precisa ser corrigido, tá? Ambos esses erros, eles são bloqueados automaticamente pelo sistema, antes da análise humana. Hoje, nosso sistema é todo digital. Então, antes de chegar nas mãos do servidor, tem um robô que às vezes persegue a vida da gente. Tem um robô que ele faz toda uma análise automática. E esse robô, ele já faz uma análise com base de tudo que tem no extrato do CNIS. Então, se esse extrato do CNIS está errado, ele vai analisar errado. Então, a gente precisa ter cuidado para corrigir esse extrato do CNIS antes mesmo de solicitar esse requerimento. Por isso que é tão importante o planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário, você planeja o benefício daquele cliente de vocês, já identificando todas as pendências e corrigindo tudo o que precisa para quando ele tiver direito a solicitar um benefício, aí sim o robô vai ser útil, porque ele vai verificar tudo certinho, tudo redondo e já vai conceder o benefício. Então, a gente tem que usar essas ferramentas a nosso favor. Ausência de período rural e benefícios não computados. Pessoal, tem muitos segurados que são segurados especiais e não consta lá no extrato do CNIS nenhuma informação de período rural. Outro ponto também são os segurados que às vezes têm direito a uma aposentadoria híbrida, que é juntar o tempo rural com o tempo urbano. E se esse tempo rural não tem nenhuma informação lá no extrato do CNIS, a gente vai precisar comprovar isso através dos documentos comprobatórios de atividade rural, que é uma lista de documentos gigantesca, que a gente tem que ver o que que o nosso cliente tem para conseguir comprovar o direito dele. Então, são documentos aí que ele guarda ao longo da vida dele, ao longo dessa atividade rural que ele tem, para a gente conseguir comprovar e fazer computar esse período rural que às vezes está ausente, tá? E esse tempo rural raramente consta no extrato do CNIS, porque o segurado especial, ele não é obrigado a contribuir, ele só precisa comprovar a atividade. Então, como ele não é obrigado a contribuir, muitas vezes esses períodos não constam no extrato do CNIS. Porque no extrato do CNIS só tem o que foi efetivamente contribuído, que foi recolhido, que foi pago. Aí a gente vai precisar dessas documentações para regularizar essas informações. Benefícios não computados. Lembra que eu falei para vocês lá no início? Que no extrato do CNIS tem que ter as informações de todos os benefícios que o segurado recebeu? Pois é, tem que ter lá a informação de até benefício que foi solicitado e foi indeferido, de auxílio por incapacidade temporária, de um salário maternidade. Então, tudo isso precisa estar lá no extrato do CNIS, porque isso vai influenciar na contagem de tempo, na contagem de carência, para não prejudicar na hora da concessão do benefício. E como corrigir esses erros, gente? Para corrigir esses erros, é o que eu falei para vocês. Vocês precisam fazer primeiro análise desse documento, porque se você não fizer análise, você não vai conseguir identificar essas inconsistências.
Então, você vai pegar o documento, vai comparar esse documento do extrato do CNIS com a entrevista que você fez com o seu cliente no atendimento. Por quê? Porque o atendimento é essencial. Quando você atende o cliente, vocês vão conseguir identificar qual que é a expectativa dele em relação ao seu trabalho, qual o benefício que ele quer que seja concedido. Vocês vão conseguir identificar se ele tem direito a algum outro benefício que às vezes ele nem faz ideia que tem. Então, nessa entrevista, você já vai colher muita informação. E aí você vai fazer a lista de documentos para o seu cliente providenciar. Quando ele trouxer os documentos, você vai comparar os documentos que ele trouxe com as informações que ele deu para você no atendimento, comparar com o extrato do CNIS e ver o que está divergente. Então, primeiro você faz essa análise. Depois dessa análise, você vai preparar a petição. Lembra que eu falei? Prepara a petição, demonstrando para o servidor todas as inconsistências e solicitando a correção. Depois que você tiver tudo certinho, todos os documentos digitalizados, aí você vai para o protocolo. Você vai fazer o protocolo através do 135, que é o processo de acerto de CNIS, tá? Então, a gente vai fazer esse protocolo. Se o processo administrativo for negado, aí você tem a via do recurso ordinário, que você tem 30 dias após o indeferimento, após a ciência desse indeferimento, para poder entrar com o recurso ordinário. Pode falar, doutora. Boa noite. Digamos que fosse híbrido, que tem um cliente que tem o CNIS, ele tem um tempo urbano, né, trabalhou, e vou juntar com segurado especial, digamos, no tempo rural, pescador. E eu ligo para o 135 e peço para, junto com os documentos que o cliente vai me fornecer, para juntar com o CNIS, é assim que a gente deve agir, prosseguir? Sim, se você tem tanto período rural ou qualquer outro período que deseja que seja computado, que não está no estado do CNIS, quando você der entrada pelo 135, você vai gerar o protocolo e aí você já vai entrar no portal do meu INSS ou no INSS Digital, porque você se cadastrou como procuradora, e vai abrir o requerimento e lá na aba Anexos, você vai anexar todos os documentos comprobatórios do seu pedido. Aí, no caso, como é um cliente rural e você quer incluir período rural no estado do CNIS, você já pode colocar todos os documentos de comprovação de atividade rural para depois o servidor poder corrigir esse extrato e fazer todo esse período aparecer lá no extrato, tá? Se foi indeferido, pode entrar com recurso ordinário. Não deu certo o recurso ordinário, ou você quer pular a etapa do recurso, que também é possível, você pode ir para a via judicial para solicitar essa correção, tá? Para gerar uma obrigação aí para o INSS, para ele poder gerar essas correções. Então, a gente tem a via administrativa, que geralmente é mais rápida, e também tem a via judicial, caso a gente esteja insatisfeito com a via administrativa, insatisfeito com a decisão, tá? Então, essas vias de correção, administrativa e judicial. Na administrativa, protocolo de retificação, que é o requerimento formal com os documentos comprobatórios. A gente pode também fazer justificação administrativa, que é justamente ter provas testemunhais dentro desse processo administrativo, que é como se fosse uma audiência dentro do processo administrativo. A gente pode fazer essa solicitação. Que, por exemplo, nesse caso rural, é muito importante, porque nem sempre os nossos segurados especiais têm todos os documentos para comprovar todo o período. Então, quando a gente faz uma justificação administrativa, a gente abre a oportunidade para esse cliente comprovar esse tempo rural através do próprio depoimento pessoal dele e através da oitiva de testemunhas, tá? Outro ponto, recurso, caso você esteja insatisfeito, né? E a via judicial, obrigação de fazer, que é quando o INSS é obrigado a retificar aquele CNIS, fazer as correções. Mandato de segurança, quando tem algum direito líquido e certo, requerimento administrativo está demorando muito, mais do que o prazo legal permitido. Eu posso entrar com mandato de segurança para o juiz expedir uma liminar, obrigando a concluir aquele requerimento. Tá? Ou então em outras hipóteses também. É uma das vias possíveis. E a ação previdenciária, que é para reconhecer o tempo. Essa ação previdenciária que eu coloquei é uma ação de concessão. Então, quando você verifica que o seu cliente ele já tem direito a um benefício, você pode até pular a etapa desse requerimento administrativo de retificação do CNIS e direto entrar com pedido de concessão.
E no próprio pedido de concessão, você pode solicitar a correção do extrato do CNIS e a concessão do benefício. Que aí você já pula a etapa do acerto do CNIS e já vai direto para a concessão. A vantagem do acerto do CNIS anterior é quando o seu cliente ainda não tem todos os requisitos preenchidos, que aí você já deixa tudo redondo para quando ele tiver, ele já não precisar ter esse entrave aí no meio do processo de concessão. Mas são duas vias possíveis, tá? Quais que são os erros comuns do advogado? Que eu já falei aqui para vocês. Ignora os indicadores de inconsistência, confia cegamente no CNIS, que vem cheio de informações erradas. Requer benefício com o CNIS inconsistente e não justifica. E também desconhecer os prazos dos processos administrativos. Quando você atua na via administrativa, você precisa ser conhecedor de todas as legislações normativas da Instrução Normativa 128, do Decreto 3.099, tudo que vai regular a sua atuação previdenciária no âmbito administrativo no INSS, para poder ter conhecimento da sua atuação e como é que você precisa fazer para corrigir todas as pendências, tá? Então, checklist estratégico, gente. Antes de qualquer requerimento, o que você precisa fazer? Solicitar e imprimir o extrato completo do CNIS atualizado do cliente de vocês, conferir todos os vínculos empregatícios com a carteira de trabalho física, tá? Verificar competências com remuneração zerada ou ausente, identificar e registrar todos os indicadores de inconsistência, conferir contribuições individuais e facultativas recolhidas, ver se está faltando alguma para solicitar o documento, a guia, paga com comprovante de pagamento, verificar períodos de benefícios anteriores, identificar a necessidade de comprovação de período rural para poder juntar o documento, corrigir administrativamente antes do requerimento principal, guardar todos os protocolos e simular antes e após as correções. Saber como é que estava antes o estado do CNIS e saber como é que vai ficar depois que você corrigir e deixar tudo redondo, gente. Olha aí um extrato do CNIS. Aqui do ladinho tem o extrato do CNIS. Vocês já estão vendo, ó, que aqui tem uma origem do vínculo, que é fruto de um recolhimento. Aqui já está dizendo para a gente que se trata de um contribuinte individual, que ele mesmo é o responsável pelo recolhimento das contribuições. A gente tem aqui também, ó, tipo de vínculo, tipo de filiado, contribuinte individual. Indicadores, olha só. Lei Complementar 123. Isso aqui diz o que para a gente? Ou a pessoa contribui no plano simplificado, ou ela é MEI, tá? Então, tá dando essa informação para a gente. E para baixo também tem várias outras contribuições. Então, o CNIS correto, gente, é o primeiro ato da defesa previdenciária. Analise sempre, revise o CNIS, certo? Com atenção, corrija antes e documente tudo. Guarde todas as provas. É muito importante, gente. E aqui uma frase final para vocês entenderem que o CNIS, ele não é só um detalhe. Ele é o documento principal da atuação previdenciária. Então, o CNIS correto não é detalhe. É o primeiro ato de uma defesa previdenciária vitoriosa. Então, se você sabe analisar um CNIS, sabe analisar bem, identificar pendências, como corrigir, você já está vários passos à frente de muitos outros advogados que analisam somente superficialmente. Então, invista em estudar o extrato do CNIS dos segurados que procurarem vocês. Vai fazer muita diferença na atuação previdenciária de vocês e vai tornar um profissional diferenciado. Perguntas, gente, momento de perguntas, vou passar o microfone para vocês. Boa noite. Em relação a uma servidora pública que não teve as suas contribuições, isso, durante 4 anos. E aí agora ela quer fazer o planejamento previdenciário, né? Para ver qual que é a melhor aposentadoria para ela. E aí não está contabilizando lá 4 anos. Então, nesse caso, ela vai ter que pegar todos os seus contra-cheques durante esses 4 anos e solicitar o acerto de CNIS, é isso?
Os contra-cheques são documentos muito importantes para ela comprovar, mas os contra-cheques, eles nem sempre são considerados pelo INSS, porque a Instrução Normativa 128, ela fala para a gente que tem um anexo que tem um modelo do documento que a gente precisa solicitar para os órgãos públicos para poder contabilizar esse período público, que é justamente a declaração de tempo de contribuição, quando o servidor ainda está ativo, ou a certidão de tempo de contribuição, quando esse servidor está inativo, e as fichas financeiras. Então, solicitando esses dois documentos lá no RH do órgão público, a gente consegue ter acesso a todo o período de contribuição e todos os vínculos que essa pessoa teve com as remunerações para poder comprovar. E precisa ser esses dois documentos de acordo com o modelo que tem lá na instrução normativa. A CTC e a ficha financeira. Boa noite. Doutora, esse é um caso concreto que a minha pergunta é referente a um caso concreto. Foi bem explanada a questão do CNIS, mas a senhora não mencionou a questão de regime geral e regime próprio, especificamente. Estou com um caso concreto em que uma servidora de uma prefeitura aqui do interior do Maranhão, ela no CNIS está como regime próprio, porém no contra-cheque dela há o desconto do INSS. Como é que a gente resolve essa situação? Se no contra-cheque dela tem lá o desconto para o INSS, significa que ela está vinculada à autarquia, né? Ao INSS. Lá no extrato do CNIS, pode ter uma informação indicando assim, RPPS. Isso só vai demonstrar que a pessoa ela trabalhou num órgão público. E aí o que a gente precisa fazer? Solicitar essa compensação financeira por esses mesmos documentos, que é a CTC e a ficha financeira. Aí quando a gente for dar entrada no requerimento, a gente junta esses dois documentos no requerimento e informa. Aí a DTC, Declaração de Tempo de Contribuição. DTC. Quando o servidor está ativo, a gente solicita a DTC, que é a Declaração de Tempo de Contribuição. Quando ele está inativo, já não tem mais vínculo ativo com o órgão público, é a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição. Porque essa mesma norma fala que quando a gente solicita a CTC para o servidor ativo, é como se ele estivesse pedindo a demissão dele. Então, a gente não pode solicitar CTC para o servidor ativo, tem que ser a DTC. Por isso que é importante a gente conhecer as normas administrativas. Está lá na IN 128, como você mesmo falou, que não pode solicitar o CTC. Muito bem informado, realmente não pode. Ativo, DTC. Então, isso tudo está lá na IN 128 e 3.099, decreto 3.099. Muito artigo para ler mesmo. Doutor. Doutor Yasmin, boa noite a todos. Hoje, inclusive, foi até um cliente chegou lá no nosso escritório pedindo algumas orientações exatamente sobre essa questão de auxílio por capacidade temporária, né? E uma das primeiras coisas que, claro, depois da gente ter conversado bastante, a gente conseguiu ter acesso ao CNIS dele e nós identificamos, dentro das competências, o indicador PSC MEI SM SC103, que na realidade fala sobre contribuições que ficam abaixo do salário mínimo, perfeitamente. E que, inclusive, elas são sujeitas à complementação. Considerando que esse segurado, né, esse cliente nosso lá, ele já possui carência cumprida e qualidade de segurado mantida, essas competências elas podem ser desconsideradas, né, para fins de concessão de benefício, ou o impacto ele vai se limitar somente ao cálculo do salário do benefício. Esse impacto ele vai trazer reflexo não só no salário de benefício, mas também no tempo de contribuição e na carência. Quando a gente tem essa remuneração que consta lá com esse indicador, que é uma remuneração recolhida abaixo do salário mínimo, a gente tem duas opções: ou agrupar ou complementar. Eu, particularmente, gosto de complementar e não agrupar. Porque quando a gente complementa, a gente paga ali a diferença para poder atingir o salário mínimo e aquela contribuição continua contando cada uma contribuição para a carência. E se eu agrupo, eu junto as duas numa só e ao invés de ter duas carências, eu fico só com uma carência. No seu caso, você está falando que o seu cliente ele já tem tempo de contribuição e carência. É importante identificar se o senhor identificou que ele já tem, porque o senhor viu o simulador do INSS ou porque o senhor realmente fez uma análise completa e detalhada.
Porque muitas das vezes, quando a gente vai no simulador do INSS, ele pega as informações gerais e ele vai dizer para a gente que a pessoa já tem carência e tempo de contribuição. Quando a gente entra com o processo administrativo, aí é que o servidor vai analisar. E aí, de repente, o que o simulador disse que a pessoa já tinha, requisito completo, quando chega o processo foi indeferido. Por quê? Porque ele foi analisar e ele viu que aquelas competências que estavam abaixo do salário mínimo, elas de fato não vão para o cálculo porque ela não está contando para tempo de contribuição e para carência. Então é importante verificar isso, se realmente não é necessária a complementação ou agrupamento. Mas quando tem esse indicador, é porque essa contribuição não vai servir para nada, nem para tempo de contribuição e nem para carência. E se nós decidirmos entrar hoje, por exemplo, com um pedido, né, por incapacidade temporária, isso daqui vai impactar, no caso, no deferimento do pedido? Pode impactar, sim, porque quando a gente fala de benefício por incapacidade temporária, a gente tem um número mínimo de carência de 12 meses. Então, se for contribuições nos últimos 12 meses que estão com esse indicador, isso pode refletir na contagem da carência. A não ser que seja um auxílio por incapacidade temporária acidentário, que aí é isento de carência, aí não vai precisar. Alguém tem mais alguma dúvida? Boa noite, professor Yasmin. Apareceu para mim até agora há pouco aqui no meu WhatsApp, que é o seguinte, a minha cliente, ela foi vereadora por um período, numa cidade aqui próxima, há 20 anos atrás, e ela procurou, ou se eu não me engano, ela trabalhou na prefeitura, e com isso eu pedi a certidão de tempo de contribuição, porém eles só entregaram o documento. Só que eles estão colocando somente a data do período que ela ficou. Porém, está faltando a remuneração. E eu pedi para ela, tá, falta a ficha financeira. Ela foi de novo na prefeitura, disse, não, a gente não tem mais esse documento. Aí eu queria ver qual era uma outra alternativa que possa comprovar, porque ela me disse, se eu for colocar isso, falei para ela, ó, se eu for colocar isso para o INSS, eles vão complementar somente com o salário mínimo. Né? O vereador recebe mais de 14 mil por aí, né? Aí, com isso, a própria prefeitura disse que não tem mais esse documento. E tanto é que eu pedi, tá, cadê o extrato bancário? Se mal o extrato bancário naquele tempo era no papel. Isso é comum demais. Acontece muito. Nesse caso, o que pode ser feito? Ela pode ter até os recibos, mas mesmo ela tendo todos os recibos, isso vai ser um meio de prova na ausência da ficha financeira. Mas o INSS ele aceita mesmo a ficha financeira conforme o molde do anexo 128, da Instituição Normativa 128. Então, se a prefeitura não está dando a ficha financeira, primeiro ela tem que informar o motivo pelo qual ela não está dando de forma documentada. E aí você pode entrar com mandado de segurança. Se no mandado de segurança eles falarem, não tem como, porque a gente perdeu, queimou, teve um incêndio, alguma coisa, aí você entra com uma ação de restituição de documento, para que eles reconstruam esse documento com todos esses salários que essa pessoa já recebeu e que o INSS ele possa considerar esses períodos, esses salários. E é muito importante. Já é um documento que pode juntar no mandado de segurança ou na ação de obrigação de fazer. O que é o Freire? Eu nunca passei aqui na frente. Pois é, já é um documento comprobatório. Só que esse documento, por si só, por não estar no modelo da ficha financeira, administrativamente o INSS não vai considerar. E aí, se entrar na justiça, o INSS considera, mesmo que não esteja no modelo do anexo. Mas, administrativamente, pelo menos, eu nunca tive nenhum caso que o INSS considerou sem estar lá no modelo que está no anexo, porque eles seguem ali certinho o que está no procedimento administrativo. Mas, judicialmente, a gente consegue todas, através desses outros documentos, se o INSS não reconhecer. E outro caso, que vem até de um caso semelhante a esse. Às vezes, a pessoa tem a ficha financeira e tem a CTC ou a DTC.
E aí o INSS, mesmo assim, mesmo a gente juntando no processo administrativo, o INSS, quando ele concede o benefício, ele concede juntando, tomando como base aquele tempo de contribuição que foi comprovado pela certidão de tempo de contribuição, só que ele não insere no cálculo os salários que estão na ficha financeira. E aí prejudica a RMI, que é a renda mensal inicial. Uhum. Pois é, então o que que o servidor faz? O servidor, por mais que eu junte no processo administrativo a CTC e a ficha financeira, às vezes ele se limita a só acrescentar o tempo de contribuição e ele não vai computar os salários. Por quê? Porque ele não quer ter aquele trabalho de preencher manualmente, salário por salário, mês a mês. E aí ele concede só com base no tempo, defere o benefício. O advogado que não analisa, ele vai se ficar satisfeito com o benefício que foi concedido. Só que eu não me satisfaço com pouca coisa, né? Aí, toda vez que eu tenho um cliente meu que é servidor público e eu tenho uma concessão, eu já vou lá na memória de cálculos da carta de concessão. E eu já vejo todos os salários que o INSS considerou. E eu sempre vejo que, quando são esses casos de ficha financeira, eles só consideram o extrato do CNIS como era antes da correção. Eles não consideram os salários que eu informei na ficha financeira. Aí o que eu faço? Eu peço revisão. Outro dia eu tive um cliente que a diferença no salário dele ficava mais de R$ 2.000 por mês. Imagine o tanto de diferença que isso não vai trazer para ele mês a mês. Já estou doida para receber esse precatório. Estou ansiosa. Porque ainda está na fase de cálculo, né? Mas o juiz já aceitou o cálculo, enfim. Já está aí mais de 500 mil. Então, minha cliente está super satisfeita com a revisão. Se ela tivesse sido uma advogada generalista, que atua em tudo e se contenta só com a concessão do benefício, ela ia ficar com o benefício abaixo e ela nem ia saber. Às vezes ia até se ficar satisfeita. Esse caso que o doutor está falando, qual é o seu nome? Mauro, doutor Mauro. É interessante porque agente político, é importante a gente lembrar que até 2004 o agente político ele não era segurado obrigatório da Previdência. Entendeu? Então, assim, quando o senhor falou que ela já foi vereadora há 20 anos, é importante a gente identificar o período que ela tenha sido vereadora. Por quê? Porque os vereadores, até setembro de 2024, se eles não recolheram a contribuição para o INSS, ou se a Câmara e o município lá não tivesse regime próprio, aquele período lá ele não vai conseguir reconhecer. Pois é, porque assim, o que acontecia muito lá nessa época, Câmara não recolhia para o INSS, fazia o desconto, eles faziam desconto, não repassavam para o INSS. E o município também não tinha regime próprio, porque assim, se a gente for parar para analisar, poucos municípios no Maranhão têm regime próprio. Até pela condição do município, tem município que não consegue manter esses regimes próprios, né? Então a maioria deles, quando abriam regimes próprios lá atrás, eles acabavam falindo o regime próprio e vinham para o regime geral. Mas eu já tive caso disso, de agentes políticos que trabalharam, tipo, 3 mandatos na Câmara de Vereadores, foram vereadores 3 mandatos, e aí quando foram atrás, o município não tinha regime próprio, a Câmara descontou o salário, mas não repassou para o INSS. Ou seja, aquele período ele não consegue reconhecer para o INSS. Ele conseguiria somente se tivesse repassado. Ou, nesse caso, ele poderia entrar com uma ação de cobrança para a Câmara devolver os valores que eles descontaram e não foram repassados. Até porque, nessa época, eles não eram segurados obrigatórios, entendeu? Então, é importante verificar nessa data aí, para não ter... Porque, às vezes, a pessoa pode querer pedir para o INSS o reconhecimento de períodos anteriores a 2004, e aí vai bater nessa questão de que, na época, eles não eram segurados obrigatórios. Então, não eram obrigados a recolher. Só, de fato, reconhece a contribuição se eles tivessem recolhido. Entendeu? Tá vendo, gente? Estudem. Depois eu vou anotar essa dica aí, sempre aprendendo com o meu presidente. Gente, estudem. Previdenciário é muito complexo. A gente tem que saber de tudo, até das normas internas de cada município, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Doutor Yasmin? Professor Yasmin?
Boa noite. Tá me ouvindo? No caso, na via administrativa, um processo protocolado administrativo que está em análise passou do prazo para ter uma resposta. O meio que você falou seria o mandado de segurança. Teria uma outra forma de eu ter uma resposta nessa via administrativa sem ser pelo mandado, no caso, entrando em contato com o servidor do INSS, algo do tipo? Se for o processo aqui do Maranhão, vai lá na gerência executiva, encher o saco dos servidores, vai na agência responsável pelo protocolo do seu processo, tenta diligenciar de todas as formas administrativamente, faça a reclamação na ouvidoria do INSS, reclamando da demora. E se tiver um prazo muito extenso, o que eu faço também? Ao invés de entrar com mandado de segurança, eu entendendo que já foi complementado todos os requisitos, eu já entro direto com a ação de concessão. Se for um prazo muito maior, né? Porque se for um prazo, por exemplo, 90 dias, 4 meses, aí o juiz não vai nem receber a minha ação de concessão. Ele vai extinguir por falta de pressupostos processuais, porque o INSS não teve condições de analisar. Aí ele vai fundamentar que a demanda do INSS é gigantesca e vai mandar eu entrar com mandado de segurança. Mas tente primeiro as vias administrativas. Diligencie com os servidores, vai na gerência executiva, faça reclamação na ouvidoria. Não deu certo, aguarda um período, entra com mandado de segurança. Mandado de segurança geralmente aí é 90 dias. Legalmente é um prazo aí para poder ter as respostas dos requerimentos administrativos, né? Só que 90 dias, eu já tive experiência de entrar com mandado de segurança, porque eu atuo também em outros estados, né? E lá em Alagoas, eu tenho vários processos lá que eu entrava com mandado de segurança em todos os processos quando demorava. E alguns juízes, eles informavam que mesmo 90 dias sendo o prazo legal, ainda era muito pouco para o INSS analisar por conta da grande demanda da autarquia. E aí eles não aceitavam o mandado de segurança e pediam para aguardar mais um pouco. Então, geralmente, eu só entro com mandado de segurança aí depois que está 6 meses parado sem análise. E aí, se ultrapassar um ano, isso aí são regras minhas, do meu escritório que eu costumo utilizar, né? Se passar um ano, eu já entro com ação de concessão. Mas antes de todas essas vias judiciais, até porque qualquer via judicial, gente, que a gente dá entrada, isso vai trazer um trabalho para a gente gigantesco. Vai abarrotar o judiciário, vai trazer mais um processo para a gente dar conta, e nem sempre o cliente vai ter condição de remunerar a gente por esse serviço à parte, né? Então, eu evito essas outras alternativas processuais. Eu tento primeiro por todas as vias administrativas, tá? Não adianta, no âmbito administrativo, principalmente do INSS, a gente ficar juntando petição, porque o sistema do INSS não é como o sistema do PJE, por exemplo, de um processo judicial, que te vai juntando petição e aguardando ser concluído para ter uma resposta. É um sistema que a gente só consegue se manifestar quando abre exigência. Então, ao invés de peticionar, porque eu acho que não vai adiantar de nada você ficar peticionando o processo administrativo, vá na gerência, vá na agência, enche o saco mesmo do servidor, vê qual que é a agência responsável, conversa com o gestor da agência, pesquisa na internet, gente. Uma vez eu coloquei até no grupo da comissão, faz muito tempo, posso até colocar de novo, uma lista do e-mail de todas as agências. Na verdade, na internet vocês acham a lista de e-mail oficial de todas as agências do Brasil. O que você pode fazer? Formalize a reclamação de vocês por e-mail. Envie e-mail, enche o saco mesmo, bota o número do protocolo. Isso tudo você vai estar juntando provas, que você está diligenciando, que você está interessado no processo. E vai ajudar você para ter um processo aí analisado mais rápido. Alguma outra dúvida, gente? Doutora Yasmin? Só dar uma contribuição. Eu tenho recebido bastante casos agora de professor, né, daqui do estado. E a gente tem essas alternativas, né? Mandado de segurança, fazer reclamação. O grande problema é essa demora. Normalmente o cliente vem buscar a gente já na idade, já no tempo, e não quer esperar. Então, a dificuldade é essa, dessas demoras. Mas é importante a gente formalizar as reclamações. Hoje tem muito mais canais digitais de atendimento, então tem portal da transparência. Então é importante a gente fazer a nossa parte e educar os clientes. Agora mesmo eu peguei atendimento de 2 médicos. Eles só me procuraram por quê? O primeiro, médico mais novo, ele tentou fazer os ajustes dos vínculos dele, trabalhou em Minas Gerais,
E o servidor do INSS abriu a exigência pedindo para ele preencher a RAC. E ele não sabia para onde é que ia. E aí a exigência foi, passou o tempo, ele perdeu. Aí ele disse, doutor, eu já fui lá, perguntei para eles. Os próprios servidores do INSS, na maioria das vezes, não sabem dar as informações. Quem liga para um 35 sabe como é que é a dificuldade. Cada hora eles falam uma coisa diferente. Então ele só me procurou porque ele tentou, não deu certo. A outra, uma médica de 73 anos, trabalhou a vida toda no estado, no município, na rede particular. E quando ela foi dar entrada no processo de aposentadoria dela com a irmã, que é advogada, mas não é previdenciarista, o INSS só reconheceu 9 anos, não reconheceu nem 15 para dar aposentadoria por idade. Tá? Então ela não conseguiu, aí tentou durante 2 anos no IPREV pegar a documentação do Estado, aquela dificuldade que a gente sabe como é que é, e não deu certo. Eu falei, olha, a senhora já era para estar aposentada desde os 62 anos, talvez até antes, porque a senhora é médica, né? Perdeu 10 anos, já perdeu mais 2 agora, tentando. Então, assim, a gente precisa educar as pessoas, principalmente os maranhenses, né? Então, a gente tem tanta dificuldade, tanta dificuldade. Aí hoje eu atendi 2 casos de 2 professoras de Santo Inês. Mesmo jeito. Tá contribuindo hoje, o salário está uma de 6 mil, outra 7 mil. Vai, se for para aposentar, quando tiver que aposentar, com 3 mil reais. E aí eles não querem se aposentar porque não tem condições de ficar recebendo 3 mil reais, sendo que eles recebem 7, e ficam postergando a aposentadoria. Então, o nosso trabalho é esse, é de base, de educar. Vai ser difícil? Vai. Mas quanto antes a gente puder entrar na vida dessas pessoas para facilitar a vida deles, é melhor. É só uma contribuição. Doutor É Yasmin? verdade. É por isso, gente, que é tão importante hoje a gente fazer o planejamento previdenciário. Oi. Planejamento previdenciário é um serviço essencial que a gente precisa oferecer para os nossos clientes. Porque, de qualquer forma, quando você vai dar entrada no requerimento para o seu cliente, você tem que fazer uma análise tão completa quanto o planejamento previdenciário. Então, você tem que começar a oferecer separadamente esse faz planejamento previdenciário, faça toda a análise dos dados que esse cliente entrega para poder você ir perguntar. Em 1990, alguma coisa, e tinha um vínculo de 1986. Ela trabalhava antes mesmo de ser concebida, né? É uma trabalhadora. O mesmo requerimento, gente, de acerto do CNIS para inclusão de vínculos também tem para exclusão de vínculos, tá? Então, faça o requerimento e solicite a exclusão. Até porque, se essa pessoa lá na frente não sei as condições, a realidade laborativa, contributiva dela, se ela for solicitar, por exemplo, um BPC, tiver algum vínculo em aberto, o robô indefere. É, é verdade. Tem que excluir esses vínculos. Mais alguma pergunta, Ismael, aí no chat? Não? Alguma pergunta, gente? Aqui? Não? Então eu quero agradecer vocês por ter ficado comigo aqui até o final. Obrigada pela contribuição de cada um. Venham sempre. As nossas reuniões, elas, além de muito educativas, elas são essenciais para você ficar a par de tudo que está acontecendo na advocacia previdenciária e saber, lógico, instruir melhor seus requerimentos, seus processos e atender melhor seus clientes. Então, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, doutor Flávio Samuel, doutor Vinícius, pela oportunidade. E é isso. Vamos para a próxima. Aguardo vocês aqui também na próxima reunião. Boa noite. Oi, oi. Eu vou disponibilizar esse material, gente, lá no grupo Comunidade Previdenciária, tá? Quem não estiver no grupo, me manda uma mensagem no direct ou então no meu número. Tanta gente tem meu número, não sei por onde é que vocês acham meu número, mas tá por aí em algum lugar. E aí me chame no WhatsApp.